Então, a pedido de vocês, hoje eu vim gravar o vídeo como escrever um livro. Acho que a primeira coisa que nós devemos fazer quando você quer escrever um livro ali é saber o que você quer escrever, qual é a história que você quer escrever. Acho que é o primeiro passo, né? Delimite isso. Você quer escrever um romance, uma história de terror, um suspense, o que é que você quer, né? Você tem que ter uma ideia inicial, né, para poder partir ali, para poder iniciar esse livro. Eu, por exemplo, os meus livros surgem às vezes de uma única cena que me vem à mente, né? Brevidade, eu tive ali um pensamento de uma cena que eu achei que seria bacana dentro de um livro, e ali, a partir daquela cena, eu comecei a esmiuçar toda aquela história e pensar em como que ela ia iniciar, como que ia ser o meio, como que ia terminar ali, como que ia finalizar aquele livro. Então, a primeira coisa, tem uma ideia. A maioria das pessoas que escrevem tem várias ideias, na verdade. E aí vem o perigo, né? Porque tem autores que eu já vi que eles começam diversas histórias, mas eles nunca terminam nada. Então pense nisso, foque somente numa ideia, né? Você tem uma ideia de quê? Né? Eu vou escrever um livro de terror. Então pensa, né, o que você quer escrever, né? Qual é aquela ideia, qual é aquela história que você vai colocar ali no papel. O segundo passo, eu acredito que é estruturar a história. Aqui você vai começar ali a estruturar tudo aquilo. Voltando ali ao exemplo do livro de terror, vamos pensar o seguinte: onde você quer que se passe esse livro? Você quer que essa história sua, ela se passe hoje, ela se passe aí há anos atrás, ela vai ser uma história do futuro. Isso é bom ter em mente, porque a partir daí você sabe qual vai ser o tipo, né, de linguagem que você vai usar. Outra coisa, você quer o livro em primeira pessoa, terceira pessoa, você quer um narrador, você quer o quê? Você quer vários personagens narrando aquela história? Pense em cada item. De início você não vai começar a escrever, você vai começar a pensar na história. Anote tudo. Eu particularmente, né, gosto de anotar, então voltando ao exemplo ali do suspense, do terror. Você quer que se passe hoje? Vai ser narrado por um único protagonista, né? Vai ter um único personagem narrando ali, ou você vai ter um narrador, ou vai ser em terceira pessoa, como que vai ser? Definiu isso? Onde vai passar? Vai passar numa casa assombrada. Mas por que ela é assombrada? Ela é assombrada por quem? O que aconteceu lá no passado para que ela se tornasse assombrada? Como que essas pessoas chegaram ali naquela casa, né? Qual era o objetivo delas? Elas foram ali para morar? Elas foram ali para passar as férias? O que aconteceu que elas chegaram até ali? Elas têm uma história, né? Antes dali, antes daquela cena ali do início do livro. Outra coisa, vai ter capítulos, não vai ter capítulos, você vai colocar, né, nomes nesses capítulos, ou você vai colocar só capítulo 1, capítulo 2, vão ser capítulos mais longos, mais curtos. De início, gente, eu penso muito sobre tudo e eu vou anotando cada coisa. Eu crio também fichas de personagem, acho que essa é a terceira dica aí. Você coloca, né, num papel o nome do personagem, quantos anos ele tem, a história dele, a fisionomia, tudo. Outra coisa é roteirizar, cria um pequeno roteiro. Você não tem que se prender a esse roteiro, você não tem que ficar amarrado a ele, né? Conforme você vai escrevendo, pode ser que ele mude, aí você vai lá e faça as suas alterações, não tem problema nenhum, sabe? Mas crie um pequeno roteirinho ali para você saber como que vai iniciar essa história, como que, né, ela vai ter ali um meio, como que vai ser o final daquela história. Eu acho que isso é muito importante para te dar uma direção. E aí a última dica, né, que parece óbvio, é escreva. E por mais óbvio que seja, muitas pessoas param aqui, né? Infelizmente, elas criam todo um roteiro, toda uma estrutura, fichas de personagem, tudo mais, criam todos os itens aí e simplesmente começam a procrastinar. Então, não deixe, né, a preguiça, a procrastinação te atrapalhar, escreva. Eu acho que a maior dica que eu posso dar para vocês é escreva todos os dias, nem que seja um parágrafo pequeno, né? Você não precisa escrever muita coisa ali não, mas desde que você esteja sempre mergulhado na sua história.
Não tenha medo de mudar ali, conforme você for escrevendo, mudar o seu roteiro, mudar o seu final, ou mudar ali os personagens. Lembre-se que o livro é seu, ninguém até então pegou o livro, você ainda não publicou. Então você pode mudar o quanto você quiser, não tenha medo disso não. Eu já vi pessoas que desesperam quando tem que mudar alguma parte, né? Fala, nossa, mas eu vou ficar perdida, e não vai. Sabe, reestrutura se você achar que precisa. Outra coisa, busca inspirações, sabe? Tem pessoas que não sabem às vezes como começar um livro. Ah, e como que eu vou fazer para dar início? Aquele primeiro parágrafo, às vezes é difícil. Então pegue vários livros, não pegue só um, né, para você não ter que, né, acabar copiando ali, né, cair naquela de copiar algo já pronto. Pegue aí, sei lá, uns 3, 4 livros do tema, do gênero que você quer escrever e veja como que essas pessoas começam, né? Como que elas dão início ali à sua história. E aí você tira, né, as suas ideias e coloca no papel. Outra coisa também é, se às vezes você não souber finalizar o livro, pegue ali livros também e olha como que essas pessoas finalizaram. Elas deixaram, né, um final aberto, elas deixaram um final fechadinho ali, com a resolução e tudo. Saiba que você tem um universo amplo, né, um universo enorme de possibilidades. E eu acho que uma das coisas que mais atrapalha as pessoas é exatamente isso, sabe? Elas têm tantas opções de histórias, elas têm tantas coisas que elas poderiam colocar no seu livro, que acaba que elas ficam meio perdidas. Então, uma outra coisa, foque, né, na sua ideia, coloca, determina o que você quer e tenha foco, né? Saiba que você pode mudar, mas cuidado para não ficar mudando a todo momento, né? E mudar também simplesmente porque viu uma outra ideia, mas mudar porque você acha que aquilo fica ruim, então você pode melhorar, mas não por simplesmente mudar. Então essa eram as dicas, né? Se você quer escrever um livro, se você tiver mais perguntas, pode deixar aqui nos comentários que eu gravo, quem sabe, um segundo vídeo aí falando desse assunto.